Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem sentar. De antemão, tributamos ao nosso Deus toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Gostaria que os amados irmãos, sentados como estão, abrissem suas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, lá no finalzinho da Bíblia. Nós iremos meditar, com a graça de Deus, o capítulo 3. Vamos pedir a Deus que Ele nos dê a graça da gente ir até o versículo 10. Eu não vou fazer a leitura, nós vamos lendo versículo por versículo e meditando e aplicando às nossas vidas. Amém? Somos filhos de Deus? Glória a Deus. Somos filhos de Deus? Então esta palavra é justamente para nós, que nos declaramos filhos de Deus. Tem como título, Deus é Pai e é Santo. Seus filhos são também santos. Glória a Deus. O primeiro versículo diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. É comum, é uma coisa natural no mundo a gente contemplar, a gente tomar conhecimento, às vezes na nossa própria família, às vezes no vizinho ao lado, às vezes em pessoas bem próximas de nós, brigando para provar que aquela criança não é seu filho, ou para provar que aquele homem é seu pai. E às vezes essa luta, essa briga, gera às vezes morte, grandes prejuízos em famílias. E essa história, ela se repete, não é há poucos dias, essa história é antiga, e ela vai continuar sendo assim. Pessoas querendo provar que aquele homem é seu pai, pessoas querendo provar que aquela criança não é seu filho. Deus, nosso Pai, Ele nos mostra que grande amor Ele nos tem concedido, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Não sei se você está entendendo, mas o Senhor está dizendo que nós somos filhos dEle. Amém? Há muitos anos atrás, nosso irmão Mateus, que faz parte do Desafio Jovens, ele colocou em um dos seus carros uma frase bem interessante. Diz a frase: sou filho de Deus, irmão de Jesus, é o fraco. Sou filho de Deus, irmão de Jesus, é o fraco. Eu não sei se você sabe, eu não sei se você tem esse conhecimento a ponto de saber, a ponto de perceber, a ponto de ter este grande prazer, esta grande alegria de ser filho de Deus, de ser amado, a ponto do Senhor dizer: grande amor nos tem concedido o Pai. Às vezes na terra, às vezes a gente fica lutando, sofrendo, porque a gente acha que alguém não nos considera, porque alguém não dá valor para a gente, porque alguém acha que a gente não é nada. Deixa para lá. Não se preocupe com isso não. Você pode ser branco, preto, rico, pobre, alto, pequeno. Não importa o que o povo vai falar de você. Importa o que Deus diz acerca de você. Você é filho de Deus. Amém? E isso é o suficiente. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E aí João continua: e de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece. É por isso que o mundo não nos aceita. É por isso que o mundo não concorda conosco. É por isso que não tem, como a gente vê no mundo, em harmonia. Assim como foi com Jesus, assim como foi com os apóstolos, assim como foi com nossos irmãos primitivos, também conosco não será diferente. Não tem como a gente viver em harmonia com o mundo. Olha que coisa interessante. É por isso que o mundo não nos conhece, porque também não conheceu Jesus, não conheceu a Ele, não reconheceu, não admitiu. E o mundo não admite. Você pensa que o mundo gosta da gente? Se o mundo pudesse, nós seríamos destruídos, porque a gente está, de certa forma, atrapalhando eles. Eles querem viver de uma maneira e a gente fica atrapalhando. É verdade. É por isso que nós somos filhos de Deus. Agora, irmãos, interessante é que o apóstolo João, nessa carta, nesse texto sagrado, ele vai nos mostrar umas coisas bem interessantes. Coisas gostosas de se ouvir, mas coisas também sérias. Olha no versículo 2 o que é que ele diz: amado, agora somos. Isso quer dizer que antes não éramos. Preste atenção no texto. Agora somos
filhos de Deus. Isso quer dizer que a gente não era. Ninguém nasce sendo filho de Deus. A pessoa só se torna filho de Deus quando ela reconhece Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Não sei se você sabe, mas deveria saber. Lá em João, que é o mesmo João, quando ele escreve o Evangelho, no primeiro capítulo, versículo 11 e 12, ele diz: Jesus veio para os seus, falando a respeito dos judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no nome de Jesus. No dia que você invocou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, naquele dia você se tornou filho de Deus. Você nasceu de Deus. Amém? Amados, versículo 2. Agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. É por isso que o mundo não entende, porque às vezes a gente erra, falha, comete deslizes na nossa vida cotidiana, porque nós estamos aqui na terra ainda. A nossa natureza terrena continua viva, ela não morreu. O apóstolo São Paulo disse que a gente deve mortificar a nossa carne diariamente, constantemente, frequentemente. O apóstolo São Paulo diz que a gente deve procurar fazer a vontade do Espírito, para que a carne não seja realizada, dominar nossas vidas. É uma luta constante, a carne contra o Espírito contra a carne. Jesus disse, a carne para nada presta, a natureza terrena para nada presta. Mas nós não só temos a natureza terrena, nós temos hoje a natureza divina. E é justamente ela que nos incomoda, é justamente ela que faz a gente ter prazer, alegria, satisfação em nos reunir para louvar e dizer que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus é misericordioso. E quando a gente chega num texto desse, não tem como a gente não se alegrar diante da presença do Senhor. Agora, amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveríamos de ser. Ainda não somos aquilo que Deus tem para nós. Estamos aqui nessa caminhada, mas tem uma coisa, também não somos mais do que éramos. Também não somos mais do que éramos. Não somos ainda o que Deus quer que a gente seja, mas também não somos mais do que éramos. E nesse texto ele diz, amada, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Amém? Essa é uma das nossas esperanças, essa é uma das maiores esperanças. Nós vamos ser transformados um dia. Mesmo que a gente morra, vamos ressuscitar transformados. E quem estiver vivo na ocasião, será também transformado para ser semelhante a Jesus. Olha que bênção. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. É por isso que andamos por fé. É por isso que a vida cristã é uma vida baseada na fé. Não somos ainda, mas para Deus já somos. Ele chama as coisas que não existem como que já existisse. Porque para Deus não tem essa história de ontem, hoje, amanhã. Não. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 1000 anos. Para Deus é a mesma coisa. Nós que somos limitados, nós que dependemos a respeito do tempo. A gente completa ano, a gente vai completando outro ano, e o tempo vai se passando, e o tempo vai se passando, e a gente depende do tempo. A gente é dependente do tempo, do espaço, das circunstâncias. Deus não. É por isso que para Ele nós já somos. Amém? Mas ainda não somos o que haveremos de ser. Mas vamos ser. Andamos por fé. Amém? Versículo 3. Que agora vem a responsabilidade. Você tem essa esperança? Você tem essa convicção que um dia vai ser semelhante a Jesus? Sim ou não? Você acredita que um dia vai ser transformado? Que um dia você vai subir aos céus? Que um dia você vai estar face a face com Jesus? Amém? Agora vem a nossa responsabilidade. Versículo 3. Assim mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança. Assim mesmo se purifica todo o que tem esta esperança. Não podemos andar e viver de conformidade com o mundo. O mundo tem seu padrão. Deus tem seu padrão. Quando Deus criou, quando Deus estabeleceu, Ele colocou limites, regras para nós, seres humanos. Quando o homem diz, Jesus, tu és meu Senhor, meu Salvador, ele está dizendo com suas palavras, Senhor,
a partir de agora, a partir desse momento, a partir desse instante que eu te reconheço como meu Senhor, como meu Salvador, eu vou procurar me submeter ao Senhor. Se a gente não tiver essa consciência e só declarar que Jesus é o Salvador, e a gente não procurar fazer a vontade dele, naquele dia, no grande dia, muitos vão ter uma surpresa desagradável. Porque não basta apenas dizer, Senhor, Senhor, porque Jesus deixou isso já revelado. Muitos dirão, Senhor, Senhor, muitos farão coisas em meu nome, muitos farão maravilhas. Nunca vos conheci. Ele vai dizer a muitos, e o texto diz claramente, muitos. Então, meu irmão, minha irmã, você tem o dever de saber que se você tem essa esperança, se você tem essa confiança, se você acredita, se você crê que um dia vai ser arrebatado, que um dia vai ser transformado, que um dia vai estar com Jesus para ver com Ele para sempre, então sua vida aqui na terra precisa ser diferente. Precisa ser diferente. Observa aí na sua Bíblia, você está com a Bíblia aberta, versículo de número 3. Assim mesmo se purifica todo o que tem esta esperança, assim como ele é puro. Observe que o título dessa leitura diz: Deus é Pai e Santo, seus filhos devem ser santos. Claro e evidente que eu e você, enquanto estivermos aqui, não vamos ser nunca iguais a Jesus. Impossível, impossível. Mas a gente precisa cada dia procurar melhorar. E quando errar e quando falhar, dobrar os joelhos, pedir a Ele perdão, porque Ele é rico em perdoar. Amém? Versículo 3: assim mesmo se purifica todo o que tem esta esperança, assim como Ele é puro. No versículo 4, o Senhor vem chamando nossa responsabilidade. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Deus estabelece normas, como eu disse e repito. Deus estabelece regras. Deus estabelece princípios. E como cristão, nós precisamos aprender os princípios e procurar andar de acordo com os princípios estabelecidos, determinados por Deus. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Você diz, mas eu peco, você peca, nós pecamos. Sim, verdade, todo mundo peca. Se alguém disser que não peca, não só é mentiroso, como diz também que Deus é mentiroso. Porque Deus revela que todos pecam. Mas aqui não está falando de pecar. Aqui está falando de praticar. Há uma diferença em pecar e praticar. Praticar é aquele que vive na prática. Praticar é aquele que vive na prática. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é transgressão da lei. Não, mas nós não estamos debaixo da lei. Nós não estamos debaixo da lei da velha aliança. Mas estamos debaixo da lei da nova aliança. Jesus trouxe muitas coisas. Os apóstolos trouxeram muitas coisas que estão escritas, que estão reveladas. Para a gente aprender, para a gente colocar em prática. Como cristão, para o louvor e para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Sabei, versículo 5. Sabei que Ele, Jesus, se manifestou para tirar os pecados. Nele não há pecado. O único ser que você pode olhar e você pode dizer, e você pode afirmar, e você pode bater o pé, e você pode dizer em alto e bom som que não tem pecado, chama-se Jesus. Dos que passaram aqui na terra, dos que estão aqui na terra, dos que hão de passar aqui na terra, todos pecaram. Todos receberam a semente do pecado de Adão. Todos, sem exceção. Uns mais, outros menos, mas todos. Agora Jesus não. Jesus é santo. Jesus é santo. Jesus chegou diante de seus inimigos e disse-lhes: quem de vocês me acusa de pecado? Olha, quem de vocês me acusa de pecado? E não teve ninguém, porque Jesus é santo. Aqui está escrito: nele não há pecado. Nele não existe pecado. A prova é tanta que mataram. Não porque ele foi fraco, não porque ele não tinha força para se defender. Mataram porque Deus predeterminou para que ele morresse pelos nossos pecados. E ele morreu, e ele anunciou, e ele disse tudo a seu respeito. E chegou até a dizer, muitas vezes, não é chegada a minha hora. Quando chegou, ele disse, agora é chegada a minha hora. Agora o príncipe deste mundo vai se alegrar por alguns momentos. Mas os discípulos, embora não tivessem entendido, mas Jesus já havia dito a eles: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Amém?
E ele ressuscitou, sabe por quê? Porque a morte não pôde detê-lo, porque Jesus é santo, Jesus é santo, Jesus é santo, amém, irmãos? Nele não existe pecado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o apóstolo João continua nos chamando à responsabilidade, versículo 6, você, eu, nós, que nos declaramos filhos de Deus, e eu não estou aqui para questionar ninguém, quem sou eu? O único que tem capacidade de poder de chegar e dizer você é, você não é, é Ele. É Ele que sonda, é Ele que conhece os nossos corações, é Ele que sabe, é Ele que conhece os nossos pensamentos, é Ele que conhece tudo, que sabe tudo, e que dele ninguém pode esconder nada. Nada. Ele diz no versículo de número 5, 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Torna a repetir, pecar é uma coisa, viver pecando é outra. Pecar é uma coisa, praticar o pecado é outra. Viver pecando, vivem aqueles que não têm temor de Deus, que não tem limite, que faz o que quer, que bate no peito, que grita, que diz, eu sou dono da minha vida, eu faço dela o que eu quiser. Esses vivem de acordo com os seus princípios. O que eles acham que é certo, não está certo. O que eles acham que é errado, está errado. Eles são donos da vida deles. Deus deu a eles esse poder deles durante a sua vida fazer o que quiserem. Agora vão responder depois. Agora a igreja não. Nós que fazemos parte da igreja não podemos dizer eu sou dono da minha vida. Porque se eu disser isso ou você disser isso, alguma coisa está errada. A gente tem que dizer e bater no peito, Jesus é o dono da minha vida. A gente pode bater no peito e dizer de alto e bom som, eu gostaria de fazer determinadas coisas, muitas coisas, mas eu não posso, porque Jesus não quer. E quando a gente faz algumas coisas que não é da vontade dele, a gente dobra o joelho e diz, Senhor, me perdoa, Senhor. Senhor, me perdoa, porque a gente não tem prazer mais. Observe esse texto com clareza. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Amém? Eu não sei, torno a repetir, você não sabe a vida de ninguém. Aparentemente a gente pode ter uma ideia, aparentemente a gente pode ter uma noção, aparentemente a gente pode ter algumas informações verdadeiras ou falsas. Verdadeiras ou falsas a respeito de alguém, a respeito de alguma pessoa. De repente a gente pode ter algumas informações e a gente pode estar completamente equivocado. Porque o homem só vê a aparência. O homem não vê o interior. O homem não vê o que está lá dentro. Os homens de Deus cometeram muitos erros quando olhavam para a aparência. O Senhor chegou a dizer em determinadas ocasiões, olha, não olhe para a aparência. Porque se você for olhar para a aparência, você pode ser enganado. Não olhe para a aparência. Você, homem, você, ser humano, vê a aparência. Eu, o Senhor, não vejo só a aparência. Eu vejo o todo. Eu vejo os pensamentos. Eu vejo o coração. Eu vejo as intenções. Eu vejo as razões. Eu vejo os motivos. Eu vejo tudo. Eu analiso tudo. Eu, o Senhor, é o único que tem poder de dizer. Eu sei o porquê. Eu sei o para quê. De cada coisa que aconteceu, que acontece, que acontecerá. Mas ele deixou revelado. E a gente não pode ser enganado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Pode estar na igreja, pode participar da igreja, pode cantar, pode tocar, pode pregar, pode dirigir, pode fazer tudo na igreja, pode ser o que mais se destaca na igreja, mas não ouviu nem o conheceu. Quando Jesus salva, quando Jesus chama, quando Jesus transforma, a pessoa é transformada para o seu louvor e para a sua glória. Você conhece, você sabe tanto quanto eu, ou até mais do que eu. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é o quê? As coisas, tudo é uma nova criação, é uma nova criatura. Não vivo mais debaixo do pecado, porque agora o pecado não tem mais poder sobre ele. Ele agora tem autoridade, ele agora tem poder dado pelo Senhor, através do bendito Espírito Santo, que passa a morar na vida daquele que nasceu de novo.
preste atenção. Esse texto, esse versículo 6, ele é muito sério. Ele é muito forte, mas é uma verdade. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Se, não sei a vida de ninguém, se for o caso de alguém que não seja enganado. Não seja enganado. Por quem? Por você mesmo. Pela pessoa mesmo. Porque Deus não quer que você seja enganado. Ele quer que você saiba disso. Seja lá o que for, o Senhor nos revela em Hebreus 13:6 que Ele é o nosso ajudador. Seja a área que for, seja o que for, eu vi e ouvi um cidadão dando um testemunho a seu respeito. E esse cidadão era viciado em drogas. E ele se rende a Jesus, ele se entrega a Jesus. E quem um dia foi viciado em drogas, em cigarro, em bebida, sabe o peso que é. A pessoa quer se livrar, a pessoa quer se afastar e não consegue. Essa semana eu vinha conversando com a minha esposa e ela me contou, ela ou foi Thaís, uma história bem interessante de uma moça que vivia completamente entregue às drogas e a mãe dizia que ela não deixava porque ela não queria. E a mãe chegou a dizer, vou provar que você deixa na hora que você quiser. E a mãe dela foi para as drogas para provar a filha que na hora que quisesse deixava. A mãe se envolveu na droga e em vez de ser só a filha, agora era a mãe e a filha. E o marido, quando chega de viagem, encontra aquela coisa. Tanto a mãe quanto a filha completamente entregue à droga. As drogas foram internadas e foi preciso fazer um tratamento para poder elas se livrarem daquela desgraça. Esse homem que eu estou falando aqui, que entregou sua vida a Jesus, ele era completamente dependente das drogas. Mas ele aprendeu que Jesus liberta, que Jesus ajuda, que Jesus cura, que Jesus transforma. E ele conta no seu testemunho que um determinado dia ele estava dentro de um ônibus lotado no estado do Rio de Janeiro. E ele diz que aquela vontade louca dele usar as drogas, e ele diz que se viu tão apertado que ele dentro do ônibus, ele gritou, ele clamou, Jesus, me socorre, Jesus, me ajuda. Ele conta que outra ocasião, ele estava na fila do banco, e ele estava tão agoniado, tão louco, tão desejoso de drogas, que ele se ajoelhou dentro do banco, na fila, e gritou, Jesus, me ajuda, Jesus, me liberta, Jesus, me socorre. E a história no final é interessante, ele declara, livre, liberto, para o louvor e para a glória do Senhor. Seja a área que for, desafie Jesus. Senhor, se tu pode, se você tiver coragem, diga para ele, Senhor, se tu pode, me livre desse mal, me livre desse pecado, me livre dessa mazela, me livre do que quer que seja, para tu ver o que acontece em tua vida. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Não o viu nem o conheceu. Portanto, meus irmãos, vocês prestem atenção a essa palavra. Eu não sei, eu não conheço a vida de ninguém. Cada um sabe sua vida. Como é que você vive, como é que você viveu, como é que você está diante de Deus e diante da sua própria vida. Agora, como eu disse e repito, Deus não quer que você seja enganado. Por isso que ele diz no versículo 7, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Não vos deixeis enganar por ninguém. Hoje, na nossa época, existem igrejas de todo tipo. Existe igreja para todo tipo de freguês, como se diz. Que aceita tudo, que concorda tudo, que você pode fazer tudo, que você pode viver do jeito que quiser, da maneira que quiser, que você pode andar do jeito que quiser, não importa. Deus não quer saber de nada, Deus só quer o teu coração. Quer ser enganado? Quer ser enganado? Não dê ouvido à palavra de Deus. Dê ouvido a quem quer que seja. Agora, se o que o pastor Rodicleison, o que qualquer outro prega, está na Bíblia, e você acompanhando, aí é sua responsabilidade. É sua responsabilidade. A Bíblia é muito clara. Ela não deixa dúvidas. Não deixa dúvidas. Quando você lê um texto, um contexto como este aqui, você percebe claramente que Deus nos chama a responsabilidade. Deus apenas não salva, Ele salva e transforma para o seu louvor e para a sua glória. E a gente pode ver os testemunhos escritos, biblicamente falando,
histórico na história da igreja e de pessoas que nós conhecíamos, que eram submissas ao pecado, que eram escravas ao pecado e que hoje são libertas, livres para o louvor e para a glória do Senhor. Não é à toa que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, olha as palavras que o Senhor usa através do apóstolo João. Filhinhos, versículo 7. Não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele também é justo. É este mesmo João que diz: devemos andar como Jesus andou. É este mesmo João que revela: devemos andar como Jesus andou. Sobre nós, cristãos, filhos de Deus, pesa uma grande responsabilidade. Teremos centenas, milhares de oportunidades no mundo de pecar. O pecado jaz à nossa porta. Vão vir tentações, ciladas, de todos os lados, de todas as maneiras, de todos os meios. Jesus, que é santo, 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 diz a Bíblia que ele foi tentado em todas as espécies de tentações, sem pecado. Sem pecar. Ele foi tentado de todas as espécies, mas não pecou. Então nós não seremos diferentes. Nós também seremos tentados. Existem as tentações, existe o tentador, e vai fazer de tudo para que a gente tropece, para que a gente fracasse, para que a gente caia, porque esse é o projeto dele. Essa é a ideia dele. A de Jesus é destruir aquilo que ele fez, aquilo que ele faz. Amém? Como cristão, sobre nós pesa uma grande responsabilidade. Teu lar, tua família, teus amigos vão fazer propostas. Teu emprego, tua escola, onde quer que tu vá, onde quer que tu ande, vão surgir propostas, vão surgir oportunidades, vão surgir vantagens, vão surgir todo tipo de coisas ilícitas para você cair, para você pecar. Mas você precisa entender que você agora não deve satisfação a A, nem a B, nem a C, nem a D. Você precisa colocar na sua mente o que Pedro, o que os apóstolos bateram forte e disseram: antes importa obedecer primeiramente a Deus do que aos homens. Meu compromisso, seu compromisso, nosso compromisso é com Deus. Não importa o que o homem diga, o que o homem fale, não importa o que o povo diga, não importa a opinião do povo, não importa o pensamento do povo. Assim como o povo pode olhar para você e menosprezar, deixar você lá embaixo, você sabe que Deus lhe ama, você sabe que Deus te quer, você sabe que Deus tem um amor especial por você. Então não te preocupe com o que o povo pensa, te preocupe com o que Deus pensa a respeito de você. Quando vier propostas indecentes, imorais, quando vier coisas para você cometer pecados, você precisa também entender que Jesus quer o melhor para você. Que Jesus quer o melhor para você. E tem uma coisa: quando Deus pede, quando Deus exige, quando Deus cobra da gente, é para o nosso bem. É para a gente não sofrer as consequências. É para a gente não pagar um preço caro. Quem conhece a história de Davi? Homem segundo o coração de Deus. Irmãos, a gente só conhece uma parte da história, eu tenho certeza. A gente só conhece uma parte da história. Mas a história de Davi é tão séria, é tão profunda, que você um dia deveria estudar as consequências que vieram por conta do pecado de Davi. Seu filho estuprou sua filha, a própria irmã. O irmão matou o irmão que estuprou a irmã. O irmão montou um exército, tomou do pai o reinado, fez o pai fugir, com medo, para não lutar contra o seu próprio filho. Seu comandante matou seu outro filho. Por conta desse crime que o seu comandante fez, outros crimes, outras mortes foram acontecendo, coisas drásticas e mais drásticas, tudo por conta de pecado. Então quando Deus diz não vá, quando Deus diz não faça, quando Deus diz não ande por aí, é para a gente não pagar um preço caro. Ou você acha que Deus queria matar Ananias, a filha, naquele dia? Não, não era projeto de Deus não. Ali foi feito para a gente aprender a temer, a temer, a temer a Deus. Não é aos homens não. José, um exemplo de um homem. Quando aquela mulher investe em cima dele, ele diz com suas palavras: pega
pecaria eu contra meu Deus? Pecaria eu contra meu Deus? E observa que na situação de José, ele não tinha Bíblia não. Ele não tinha o Pentateuco, ele não tinha a Torá, ele não tinha nada escrito. Que quem revelou isso foi Moisés, muitos anos depois, quando nem os ossos de José existiam mais. Mas ele temia, porque ele sabia que tem um Deus no céu todo-poderoso, que é Senhor dos céus e da terra, que domina sobre tudo e sobre todos. Eu e você, aí é que não temos desculpa. Nós temos as escrituras sagradas, nós temos a história de Israel revelada, passado, presente, futuro de Israel. Nós temos aqui a orientação, a direção de Deus para a igreja. 4 evangelhos, a história da igreja que começa, mas não termina, porque continua depois com nossas vidas. Nós temos as cartas paulinas, nós temos as cartas dos grandes homens de Deus, dos apóstolos, as epístolas conhecidas como epístolas gerais, para a gente conhecer e procurar pôr em prática. Tiago, ele chega até a dizer, em certa ocasião, não seja apenas ouvinte. Não seja apenas ouvinte. Se você é apenas ouvinte, você está enganando, sabe a quem? A você mesmo. Procure ser praticante. Procure praticar aquilo que você sabe, aquilo que você conhece, aquilo que a palavra do Senhor nos revela. Por isso que João diz, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Vem pessoas e mais pessoas, às vezes, dos nossos meios, dizendo coisas, é crente, pode fazer o que quiser. Coisas absurdas, pode fazer o que quiser, pode andar do jeito que quiser, acabou, Deus só quer o coração. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. A gente deve ter uma vida justa. A gente deve procurar viver justa. Mas eu não consigo, eu não vou ser perfeito. Deus não está querendo que você seja perfeito aqui, porque é impossível. Apesar dele querer. O padrão de Deus é que a gente seja perfeito. O padrão de Deus é que a gente seja perfeito. Não sei se você conhece, mas se você não conhece, o Senhor Jesus foi quem disse, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Esse é o padrão. E a gente procura ser cada dia melhor. Como diz o grande sábio Salomão, a vida do justo é como a luz da aurora, brilhando, 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 até ser dia perfeito. Amém? Versículo 7, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E agora a coisa vai pegar um novo nível, mais sério, uma maior responsabilidade, uma palavra muito pesada, uma palavra muito dura, mas a gente não pode fugir. A gente não pode ocultar. Não tem como a gente deixar de falar. Versículo 8. Não tem como passar por cima. Aquele que pratica o pecado é de quem? Olha as opções aí. Por isso que o Senhor usa da sua infinita misericórdia. Por isso que o Senhor, na leitura devocional, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Amém? Amém? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o pecado vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou Jesus, o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quem é de Jesus, agora tem uma vida diferente. Deve procurar ter uma vida diferente para o louvor e para a glória do Senhor. Amém? Quem era Zaqueu? Quem era você? Quem era João? Quem era Maria? Quem era? Faz um retrospecto na tua vida. Faz um retrospectivo na tua vida para tu ver quem tu era no passado. Se houve ou não houve uma grande mudança para o louvor e para a glória do Senhor. Houve ou não? Jesus entra e transforma. Amém? Todo aquele que é nascido de Deus não vive. Olha a bronca aqui agora. Olha a responsabilidade. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. A palavra de Deus, ela é muito clara. Tem dúvida aqui? Não. Não tem dúvida. Hoje em dia,
Até para a gente congregar, a gente tem que ter uma certa habilidade, um certo conhecimento, uma certa sabedoria, porque a gente pode chegar em determinados lugares e achar que as coisas funcionam daquele jeito, daquela maneira. Não esqueça que Jesus deixou uma advertência bem interessante. Jesus disse que no final dos tempos, por conta da iniquidade se multiplicar, o amor iria esfriar de quase todos. Mas não foi de todos. Jesus não disse que ia esfriar de todo mundo, ele disse de quase todos. E isso tem afetado, de certa forma, a própria igreja. Isso tem afetado, de certa forma, a própria igreja. Mas devemos levar em consideração outra afirmação de Jesus, que tem incomodado a minha pessoa, e acredito que incomoda também a muita gente quando se depara com essa passagem. Quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Pasmem vocês diante do que eu vou dizer aqui agora. Nosso país, um país que se declara cristão, um país que se declara seguidor de Cristo, um país que mais de 80% da sua população se declara cristão. E que país é esse? E que país é esse? Onde o que a gente vê, o que a gente toma conhecimento, o que se faz em nossa nação, era para a gente ser exemplo no mundo, como cristão. Era para a gente ser exemplo no mundo, como cristão. E a gente, às vezes, sem querer, e às vezes, sem ter conhecimento, sem ter o cuidado devido, achamos que é tudo natural. Achamos que é tudo normal. Achamos que podemos viver de qualquer jeito. Achamos que podemos usar qualquer roupa. Isso é caretice, isso é negócio de crente, isso é coisa passada. Isso não, a ponto de até alguns levantar a tese, a questão de mudar a Bíblia. A Bíblia está ultrapassada. Isso partindo de pessoas do nosso meio que se declara cristão. Se fosse lá fora, mas tem coisas que partem do nosso meio. E isso está criando força, porque aqui e lá vem um e diz a mesma coisa. A Bíblia tem que se mudar. E aqui e lá vem outro e diz a mesma coisa. Jesus disse: passará os céus, passará a terra, mas as minhas palavras jamais passará. Vou abrir um parênteses, né? E vou dizer, quando a gente fala e pode usar qualquer coisa, de qualquer jeito, de qualquer maneira, se você observar desde o princípio, você vai entender. Quando Adão e Eva pecaram, eles fizeram uma vestimenta para eles de folhas de figueira, para se cobrirem. Na visão deles, na maneira deles, fizeram. Deus chegou e reprovou. Não é assim. Já que vocês agora estão sabendo que estão nus, não é assim que eu quero. Fez uma vestimenta, sacrificou animais e vestiu eles decentemente. Não de qualquer jeito. Então, cristão, pessoa que é remida pelo sangue de Jesus, pessoas que são salvas pela pessoa bendita do Senhor Jesus, pessoas que são filhos de Deus, não pode viver de conformidade com o mundo. Ou será que você nunca leu? Ou será que você nunca ouviu? Ou será que você nunca prestou atenção no que Paulo diz em Romanos 12, 1 e 2? Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Deus tem um padrão. Até sobre alimentos, Deus tem padrão. Ele nos mostra como é que a gente deve viver, como é que a gente deve agir, como é que a gente deve proceder em todas as áreas. Aquilo que foi revelado é para o nosso conhecimento. Aquilo que não foi revelado, então não é para o nosso conhecimento.
Por isso que o Senhor diz acerca de Israel, e a gente pode aplicar também a nós: meu povo se perde por falta de conhecimento. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Meu povo quer seguir, quer ouvir as coisas boas, agradáveis aos seus ouvidos. Olha aqui nesse texto, se a gente tem pegado só a primeira parte, que coisa maravilhosa, que coisa gostosa, saber que somos amados, sabemos que somos filhos de Deus, sabemos que vamos ser transformados, sabemos que seremos semelhantes a Jesus, sabemos que vamos estar com Ele. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, mas o texto não para, o texto continua. E nos chama a responsabilidade. Como filhos de Deus, não podemos viver e andar em conformidade com o padrão do mundo. Não podemos. Nós temos compromisso com Deus, nós temos compromisso com Jesus, nós temos compromisso com a sua palavra. Que venham leis e mais leis, que diga que eu, que você, que nós devemos andar, proceder e agir de tal maneira. Se estiver de acordo com a palavra, estamos juntos, obedeceremos, seremos submissos. Mas se for necessário, seja preso, se for necessário, seja morto, se for necessário, sofra, se for necessário, padeça. Já está escrito: quem quer viver uma vida piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Será perseguido. A igreja está no mundo, mas a igreja não é do mundo. Jesus disse: vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Amém, irmãos? Nós estamos aqui como os peregrinos, como forasteiros, o nosso lugar não é aqui. Paulo chega a dizer em Filipenses 3:20: amados, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, o qual virá para nos levar para si mesmo e vai transformar o nosso corpo para ser igual ao corpo dele. Nossa vida aqui é passageira, como cantava o saudoso Afonso Augusto: ó passageiro desse mundo passageiro, passa para o lado de cá. Nossa vida aqui é passageira. Amém? Para a gente terminar por conta da hora: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele, estou no versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Você é nascido de Deus? Deus é seu pai? Você é filho de Deus? Você não pode viver pecando. Não, mas você não pode. Quem está dizendo não sou eu não, eu só estou repetindo o que está aqui escrito. Não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E se porventura um nascido de Deus andar no pecado, se ele não se arrepender a tempo, pode ficar certo, ele será ceifado. Deus não se deixa escarnecer. São inúmeros exemplos bíblicos no Novo Testamento de irmãos nossos na fé que morreram, que foram ceifados, porque estavam desonrando ao Senhor. Ou você não sabe? Eu acho que Valdir Crespo vai chegar lá. Tu está em Hebreus capítulo? Tu está estudando Hebreus capítulo? Pronto, quando ele chegar no capítulo 10, aí vocês vão ver. Ele está dando aqui um estudo sobre a carta aos Hebreus. Quando chegar no capítulo 10, eu não vou dizer nada, vocês vão ver. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, no finalzinho, ele diz: sem misericórdia, morre pelo testemunho de duas ou mais pessoas, se alguém pecar, se alguém falhar, se alguém errar na lei de Moisés. Muito maior, severo o castigo é aquele que profanar o sangue da nova aliança, o sangue de Jesus Cristo. Deus julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos dos Deus vivo. Por isso que o Senhor diz: aquele que é nascido de Deus não pode viver pecando, porque o que permanece nele é a divina semente. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E não é só esse texto. Quando você estuda os textos e os contextos do Novo Testamento, você vai perceber, você vai descobrir essa verdade. E agora, versículo 10, para a gente terminar. Você é filho de Deus? Glória a Deus. Diga: eu sou filho de Deus.
Deus é meu Pai. Deixa quem quiser viver do jeito que quiser. Deixa viver do jeito que quiser, quem quiser. Aqui o Senhor nos revela no versículo 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Deus não deixa dúvida, Ele é muito claro. Claro e evidente, se você sair no mundo perguntando quem é filho do capeta, ninguém vai chegar para você e dizer, eu sou, ninguém é não, ninguém quer ser não. Mas aqui estão revelados, nisso são manifestos os de Deus e os que não têm compromisso com Deus. Os de Deus e os que não têm compromisso com Deus. Está muito claro. Ser crente é coisa séria. Não pense que ser crente é uma coisa leviana. Não, nunca foi. É coisa séria, desde o princípio da história da igreja, é coisa séria. A história da igreja não esconde nada. Ela mostra que muitos irmãos nossos foram serrados, feito uma madeira, ao meio. Apóstolos foram decapitados. Arrancaram a cabeça. Crucificado de cabeça para baixo. Colocavam um em cima do outro, tocava fogo. Feito uma fogueira. São João, você sabe o que é fogueira? Pois é, muitos irmãos nossos foram colocados um em cima do outro, vivos, e tocavam fogos sobre eles. Muitos irmãos nossos iam para um campo, feito um campo de futebol, onde vai milhares de pessoas assistir homens jogando, iam para um lugar daquele, parecido com aquele, para uma arena, e lá soltavam nossos irmãos vivos ali, pai, mãe, filhos, e soltavam leões, e os leões devoravam nossos irmãos. Mas sabe por quê? Porque eles não se submetiam aos prazeres do mundo, porque eles não aceitavam a negar Jesus. Negar Jesus, irmãos, negar Jesus é negar a sua palavra. Negar Jesus é negar a sua palavra. Negar Jesus é negar a sua palavra. Seja, e eu creio que você é, filho de Deus autêntico, que esteja preparado, pronto para qualquer coisa que venha acontecer, mas que você não negue a palavra, que você não fuja da palavra. Jesus deixou assim escrito: aquele que se envergonhar de mim, aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, quando eu vier, me envergonharei dele. Aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, quando eu vier, me envergonharei dele. Não tenha medo. Esteja preparado. Não abra mão. Não abra mão daquilo que você é. Filho de Deus. Assuma esse compromisso diante de tudo, diante de todos. Seja o que for, seja o preço que for, não negue. Não negue. Não negue. Amém? Não sabemos o que virá. Não sabemos o que virá. Não sabemos o que acontecerá. Amanhã é uma interrogação. Amanhã é uma interrogação. Mas não se surpreenda se amanhã ou depois surgir algumas leis, surgir algumas normas que a gente tem que tomar uma posição. E eu digo a você, fique com a vida. A vida verdadeira. Fique com a Bíblia. Não negue. Não negue. Não negue. Amém? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do mundo. Que Deus nos abençoe.